Olá e seja bem-vindo à sexta aula do curso Nutrição Descomplicada. Hoje vamos falar sobre o ganho de massa muscular. Em que é que isso consiste, como é que nós fazemos um ganho de massa muscular sustentável, de preferência sem ganhar muita camada de gordura, e quais são as bases para nós conseguirmos ganhar massa muscular, o famoso bulk no mundo dos atletas. Bem, se ao contrário do processo de emagrecimento nós tínhamos de ter um déficit calórico que é para o nosso corpo entrar numa restrição e conseguir consumir alguma coisa de dentro para conseguir sobreviver, nós aqui vamos falar de excedente calórico, que é para o nosso corpo ter material que chegue e que sobre para conseguir construir alguma coisa e essa coisa eventualmente ficar cá dentro. De uma maneira muito simples, vamos pegar outra vez no nosso amigo que precisa de 2000 calorias por dia para as suas atividades. Ao contrário do emagrecimento onde nós tirávamos calorias, nós aqui vamos adicionar. E porquê é que nós vamos adicionar calorias? Por um motivo muito simples. Se ele precisa de 2000 calorias para estar bem, significa que ele não vai ter necessidade de construir nada, nem retirar nada. Então nós temos de lhe dar algo a mais, combustível a mais, material de construção a mais, para ele conseguir construir alguma coisa. Neste caso, massa muscular. Falando a nível de número de calorias para termos um excedente calórico. Bem, eu aqui vou seguir as mesmas métricas do processo de emagrecimento, que é, não adianta teres um excedente calórico absurdo, porque tu só vais ganhar, além da massa muscular, claro, vais ganhar retenção e vais ganhar gordura para caraças. E não é isso que nós queremos. Primeiro nós temos de ter em conta que se nós vamos comer mais, nós vamos ter de treinar mais. E nós vamos comer para justificar aquilo que nós vamos treinar para depois, eventualmente, haver uma construção. Por isso não vale a pena estarmos em excedente calórico se nós não treinarmos. Quando é que nós estamos em excedente calórico e nós não treinamos? Quando estamos a falar de casos de magreza, onde uma pessoa precisa de estar num peso acima, neste caso, ou a pessoa está com um peso demasiado abaixo e precisa de estar no peso ideal, nós aí, claro, vamos aumentar as calorias sem haver algum tipo de prática, porque esse tipo de pessoas, muitas das vezes, nem para aí estão viradas. Nem têm condições para o fazer. Ou, eventualmente, vamos supor que nós temos um paciente que esteja doente e precisa de fazer uma operação e as suas condições físicas não a permitem. Aí, nós vamos ter de aplicar. Mas isto é um bocado mais de nutrição hospitalar e nós estamos a falar de algo um bocadinho mais regular. Falando de números. Bem, a ciência diz-nos que 250 a 500 calorias acima, há quem use 1000 calorias acima, ou até mais, ou vamos lá falar aqui em algo um bocadinho mais concreto, 500 calorias acima já seria o suficiente para a maioria das pessoas fazerem um processo de construção de massa muscular que seja gradativa, difícil e sustentável ao longo do tempo. Mas há uma coisa que vocês têm de meter na vossa cabeça, e aí vem a frase de efeito, que é: ganhar massa muscular é muito mais difícil do que perder massa gorda. Já viste que é engraçado? Emagrecer é muito mais difícil do que engordar por um simples motivo. Nós, quando estamos a emagrecer, nós vamos ter de quebrar algo, ou seja, a gordura está lá, o processo de lipogénese é muito mais rápido do que eventualmente o processo de construção de massa muscular. Nós vamos ter de construir algo que vai ter de ficar. E construir músculo depende não só da comida que nós vamos colocar para dentro, mas sim também do estímulo e do tipo de estímulo que nós vamos dar ao nosso corpo. Por isso, em pessoas normais, vamos aqui supor, enquanto nós emagrecemos 3, 4 quilos por mês, nós conseguimos colocar meio quilo de massa muscular, até 1 quilo de massa muscular, mas isso já vai depender do vosso treino, da vossa genética, vai depender do tempo a que vocês treinam, porque uma pessoa que está a começar agora e nunca treinou, é muito mais fácil colocar quilos de músculo no corpo do que uma pessoa que já treina há muito tempo, que já teve aquele vale, não é? Aquilo que nós chamamos a vantagem inicial, em que no início já colocou aquilo que tinha a colocar e agora está num processo gradativo. E para vocês verem o quanto isto é difícil, se nós analisarmos atletas de competição, como por exemplo o fisiculturismo, eles às vezes num ano competem no palco, vamos supor, com 100 kg seco, e no ano seguinte vão aumentar a massa muscular para competir com 101. Ou seja, o processo de ganho de massa muscular é bastante complexo. E o que é que isto exige? Exige paciência, ok? Vocês têm de ter muita paciência quando estamos a falar de construção de massa muscular. E não é por vocês consumirem mais calorias que vocês vão construir mais massa muscular, vão assim aumentar a vossa quantidade de gordura, retenção, etc, etc, etc. Voltamos a falar aqui também da importância das proteínas neste processo de ganho de massa muscular.
Assim como no processo de emagrecimento, as proteínas são de extrema importância quando falamos em manutenção e construção de massa muscular. No processo de ganho de massa muscular não vai ser diferente, muito pelo contrário. Só que há aqui uma coisa que nós temos de ter em atenção, que é, enquanto nós, num processo de emagrecimento, nós usamos valores mais altos de proteína na nossa dieta, porque também há questões como a saciedade e assim que têm de ser tomadas em conta, normalmente, num processo de ganho de massa muscular, nós usamos valores de proteína ou equivalentes ou até um bocadinho mais baixos, naquele intervalo de 1,6 gramas por quilo a 2,2 gramas por quilo corporal. Se calhar num processo de emagrecimento usamos 2,2, mas se calhar num processo de ganho de massa usamos 1,8. Mas onde é que nós vamos buscar o nosso excedente? Principalmente aos hidratos de carbono. Lá está, isto vai variar de filosofia de profissional para profissional, mas uma estratégia bastante interessante que eu gosto de utilizar é baixar ligeiramente ou até manter a quantidade de proteína, mas aumentar substancialmente a quantidade de hidratos de carbono. Porquê? Se o nosso treino é o nosso motor e nós precisamos de calorias a mais, e nós não precisamos, proteína a mais não nos vai construir mais massa muscular, ok? Então, nós temos de conseguir dar energia ao nosso corpo, energia que chegue e que sobre, para que ele consiga treinar cada vez mais forte, progressivamente aumentando cargas, certo? E isso vem dos nossos amigos hidratos de carbono. Além do que os hidratos de carbono, além de terem esta questão ligada à energia que nós vamos dar ao nosso treino, também vão nos ajudar no processo de recuperação muscular. Ok? E o glicogênio muscular e todo o combustível e todo o sistema de energia que os hidratos de carbono nos vão dar vai ser o que nos vão manter sempre em alta performance. É aquilo que nos vai manter sempre cheios de energia e cheios de pujança para nós treinarmos cada vez mais. O treino é muito importante porque a própria estratégia do treino não pode ser um treino qualquer. Nós aqui numa fase de ganho de massa muscular, o nosso treino vai ter de ser um treino, obviamente com mais carga, um treino onde nós vamos deixar se calhar a contenção de carga ou até as repetições mais altas para adotarmos e treinarmos mais as nossas questões de força, força bruta, aumentar carga, aumentar peso, certo? Aumentar intensidade, até reduzir um bocadinho e testar os nossos limites, ok? São principalmente nas fases de ganho de massa muscular. Porquê? Porque nós estamos entupidos de comida até à ponta dos cabelos, ok? E é aqui que os hidratos de carbono são tão incríveis, tão incríveis, tão incríveis, que nos vão acabar por permitir estas quantidades de treino bastante eficazes, tão grandes, que depois as proteínas que nós estamos a demandar e a gordura, que também vai ser muito importante para a produção hormonal, etc., vai fazer com que o seu cômputo geral crie massa muscular de maneira bastante eficiente. Só que esta criação de massa muscular bastante eficiente é muito mais lenta que um processo de perda de gordura também assim eficiente. Agora, há aqui uma coisa que nós temos de ter em conta. Normalmente, quando nós estamos numa fase de ganho de massa muscular, nós estamos sempre mais livres, nós estamos a comer mais, permitimos-nos comer um bocadinho mais vezes fora, ok? Mas aqui é que entra aqui a estratégia, que é à vontade não é à vontadinha. Se vocês querem construir massa muscular com qualidade, vocês têm de comer na mesma com qualidade. E não é por vocês estarem num processo de ganho de massa, em bulk, com excesso calórico, que vocês vão sair por aí a comer porcaria aqui além. Está bem que às vezes vocês vão comer porcaria, não são tão penosas como num processo de emagrecimento, principalmente a nível psicológico, ok? Mas, eventualmente, se vocês comerem muita porcaria, nós vamos ter um resultado que nós não queremos. E é aqui o próximo ponto que eu quero tocar, que é como é que nós devemos conter os nossos ganhos para não ganhar muita gordura e muita retenção comparativamente ao nosso ganho de massa muscular. E isto resume-se de uma maneira muito simples, que é comendo limpo, comendo bem, o nosso excedente calórico não ser muito agressivo, certo? Ter sempre a água em dia. Sempre. Beber bastante água. E vocês vão me perguntar assim, então mas como é que vai diferenciar a minha alimentação do ganho de peso para a perda de peso? Bem, a nível de qualidade dos alimentos não vai mudar em nada, ok? Vai mudar assim as quantidades e as manipulações de macronutrientes. Por isso, vocês têm de manter as gorduras boas na mesma, vocês têm de manter as fontes de hidratos de carbono limpas, as fontes de proteína limpas, evitar gorduras de adição na mesma, ok? Utilizar gorduras boas como o azeite, por exemplo. São sempre cuidados que nós vamos ter sempre. E aqui vai bater a uma coisa que eu bato sempre com vocês e vocês estão fartos de ouvir ao longo do curso, que é, isto não é um processo de um tempo determinado, isto é um estilo de vida, ou seja, comer saudável, comer como dieta,
é um estilo de vida que é para sempre. Aquilo que vai mudar é as quantidades e, eventualmente, dependendo do objetivo, se vamos comer mais ou menos proteína, mais hidratos ou menos hidratos, mais gordura ou menos gordura, ok? Mas vocês vão ter de manter a vossa alimentação sempre equilibrada e sempre limpa. E por isso é que não restringi-la a grelhados e cozidos é de extrema importância. Porque quem come um frango estofado em cut, come um frango estofado em bulk. Simples assim. Vai a comer mais. E aqui a questão das gorduras, principalmente no que está ligado à produção de hormonas, vai ser algo essencial. É uma fase onde nós ganhamos músculo, é uma fase onde nós comemos mais, a nossa produção, principalmente testosterona, vai estar ao rubro e isso vai nos ajudar e vai criar aqui todo o ambiente necessário para que haja produção de massa muscular. E é isso que nós queremos. E uma fase de ganho, uma fase de bulk, é algo bastante simples até. Às vezes até é difícil, ou melhor, se às vezes em emagrecimento é difícil colocar tanta comida para dentro, então vocês imaginem em ganho de massa muscular. É bastante complicado, acreditem. Por isso é que às vezes nós vamos recorrer à suplementação, porque de uma maneira líquida nós vamos estar a consumir uma quantidade de calorias bem grande que nós, se calhar, se fôssemos a dividir em refeições, ia ser algo bastante chato e bastante complicado. A mim, enquanto nutricionista, cabe-me, acima de tudo, controlar o vosso excedente calórico, de forma a que, se eu quero que vocês mantenham uma certa percentagem de gordura corporal, embora ambos tenhamos a noção que essa percentagem vai aumentar, eu tenho de controlar a forma como ela aumenta, que é para ela não aumentar muito. Mas se nós conseguirmos manter a mesma percentagem de massa gorda, certo? Ou se ela aumentar ligeiramente e a retenção não ser excessiva, porque nós quando estamos em ganho de massa é normal ficarmos mais bolachudos. O papel do nutricionista aqui é fundamental e o monitoramento é de extrema importância, porque isto é a vossa quantidade de gordura. Isto é a vossa quantidade de músculo. Assim pequenininho. Se vocês querem que o músculo aumente e automaticamente vai empurrar a gordura, mas nós não queremos que os dois aumentem, só querem que o músculo aumente. Então cabe-me a mim controlar aqui a vossa capa de gordura. E se ela aumentar, que aumente um bocadinho. Porque senão nós vamos ganhar muito peso e depois também sabemos que muito peso vai-nos trazer certas dificuldades, até no respirar. São pequenos cuidados que nós temos de ter e cabe a mim, enquanto profissional, monitorar isso tudo e perceber quando é que é o tempo de colocar o pé no acelerador e quando é o momento de desacelerar também um bocadinho esta fase de ganhos. Por isso, resumindo, ganhar massa muscular é um processo bastante mais difícil do que perder peso, do que emagrecer, certo? Contudo, é uma fase que, apesar de nós podermos estar à vontade, nós não devemos estar à vontadinha. As nossas bases alimentares têm de ser a mesma, simplesmente a estratégia tem de mudar. Os alimentos não vão mudar, ok? Mas sim as suas quantidades. E temos de ter sempre muito cuidado para que haja um controlo do percentual de gordura que nós vamos ter, para que nós consigamos ganhar massa muscular de forma saudável e de forma sustentável, porque não é uma fase lá muito agradável, porque comer muita comida até empanturrar é algo assim bastante complicado. Excessos bastante excessivos vão acabar por nos trazer um resultado que nós não queremos. Nós queremos crescer com qualidade, sim, e deixar tudo aquilo de mal com um processo de bulk, um processo de ganho de massa muscular, fique de lado. Por isso, muito resumidamente, é isto. Qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de coisa aplicada que nós devemos aplicar no nosso processo dietético, cabe-me a mim, nutricionista, fazê-lo, apesar de vocês já terem uma noção de como é que isto funciona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta aula, espero que vos seja muito útil e vemo-nos na nossa 7ª aula. Fiquem bem.